Tá, vamos lá, olha só. Tipagem estática forte, uma colina na qual estou disposto a morrer. É mais ou menos essa tradução. O artigo aqui é do Tom Hakunen. No vídeo de hoje eu quero ver a perspectiva do Tom aqui sobre tipagem forte, o que não interessa tanto, o que interessa mesmo provavelmente vão ser os comentários que eu vou fazer durante o vídeo e também o esclarecimento sobre o que são linguagens de tipagem forte, tipagem fraca, tipagem dinâmica fraca e forte, tipagem estática fraca e forte. Porque tu sabendo disso e tu talvez aprendendo mais de uma linguagem de programação, não só saber JavaScript, tu possa também um dia escrever um artigo desse opinando sobre tipagem. O que eu não sei se o Tom já fez, né? Enfim, vamos ver. Olha o Lucas ali cagando regra. Agora eu preciso ter já usado mais de uma linguagem para falar sobre qual que é a melhor linguagem. Eu tenho escrito software há mais de 20 anos. E cada dia que passa, eu cresço mais com a certeza de que tipagem forte, estática forte, não é apenas uma boa ideia, mas também quase sempre a melhor escolha. Ok, temos uma opinião forte aqui. Definitivamente existem usos para linguagens não tipadas, né? Ou variantes de linguagens não tipadas. Por exemplo, elas são muito mais agradáveis a usar um REPL ou para scripts descartáveis em ambientes que já estão irremediavelmente não tipados, né? Por exemplo, Shell. Em quase todos os outros casos, entretanto, a digitação, a tipagem forte é fortemente preferida. Eu discordo desse parágrafo aqui, mas vamos continuar. Vamos dar mais tempo pro Tom. Vai, Tom. Vamos ver o que ele tem pra falar. Há vantagens em não usar tipos, como, por exemplo, a velocidade de desenvolvimento fica mais rápida, mas elas são insignificantes em comparação com todas as vantagens no geral. Ok, a flexibilidade de não precisar utilizar tipagem forte, vai de fato te dar uma agilidade. Ao mesmo tempo, vai possibilitar que bugs apareçam em tempo de execução por conta de tipos. Normalmente, numa linguagem que é fortemente tipada estaticamente, tu não vai ter um erro em tempo de execução de tipagem. Vai ser mais difícil, eu não vou dizer que é impossível, porque tem muitos aí que fazem cast e vai fundo. Sem nem botar um try-catch. Ou sem nem usar uma linguagem como Rust. Mas tu não precisa ter uma linguagem fortemente tipada pra ter um pouco mais de garantias antes de rodar o teu script. Então é nesse ponto que eu tô discordando do Tom aqui. Por exemplo, se tu trabalha com JavaScript, tu pode usar o JS-Doc, certo? E se a tua equipe usar mesmo, tá? Fazer a documentação com algo meio que pseudotipagem ali, tu não precisa nem usar TypeScript, tá? Então se tu usar o JS-Doc, se tu usar um linter da vida, um ESLint, tu pode reduzir a quantidade de bugs por conta do tipo em tempo de execução. Mas aí se a gente parar pra pensar, se tu botar como obrigatório e colocar as regras do ESLint lá em cima e colocar como obrigatório todo mundo usar o JS-Doc em todas as funções, em todas as propriedades, em todas as variáveis. Se tu de fato for assim, tu acaba perdendo aquela agilidade. Talvez não tanto quanto utilizando uma linguagem fortemente tipada estática, mas tu acaba perdendo a agilidade. E aí o Tom fala aqui, ó, escrever software sem tipos, sem tipagem, né, faz com que tu consiga andar em alta velocidade em direção a um penhasco. A questão em torno da tipagem fortemente estática é simples. Tu gostaria de ter um pouco mais de trabalho e ter uma checagem em tempo de compilação, ou então type checking time aqui para linguagens não compiladas, ou ter um pouco menos de trabalho, trabalhar um pouco menos e ter aqui, no caso, isso enforçado, né, em runtime. Ou pior ainda, não ter nada enforçado em tempo de execução, como por exemplo, JavaScript. Eu estou olhando pra ti, daí ele coloca um exemplo aqui, 1 mais 2 igual a 12. Cara, isso aqui é engraçado, porque ele coloca esse exemplo aqui, só que identificar erros em runtime é uma péssima ideia. Primeiro, significa que tu não vai conseguir pegar eles em tempo de desenvolvimento. Segundo, quando tu conseguir pegar eles, vai ser quando eles, no caso aqui, sei lá, estourar na cara do cliente. Sim, escrever testes, né? Escrever testes vai te ajudar, mas escrever teste para cada possibilidade de erro em tipagem nos teus parâmetros de função é quase impossível, dado as possibilidades infinitas. Mesmo se tu conseguisse escrever teste para cada parâmetro de função, usar tipo, né, usar tipagem é muito mais fácil do que escrever um teste para verificar a tipagem errada. Então, aqui ele diz que types leads to less bug, né? Tipagem leva a menos bugs. E eu posso dizer o seguinte, cara, ok, eu sei aonde esse artigo tá me levando,
Então, vamos tentar tirar o melhor proveito desse vídeo aqui, tá? Eu não vou ficar só lendo esse artigo aqui do Tom. Vamos falar uma coisa que me pega muito na internet. Deixa eu até desenhar pra vocês. O que me pega demais na internet, cara, é ver a galera falando, dando opinião. Tá? Opinião sobre tipagem. É que muita gente não sabe nem a diferença de uma linguagem tipada estaticamente e uma linguagem com tipagem forte. É que assim, ó, tem muita gente que não sabe a diferença de linguagem. Eu vou colocar tipagem aqui. E aí, quais os tipos que a gente tem, né? A gente tem strong typing. Então, eu vou colocar aqui forte. Temos fraca. Temos também o quê? Temos estática. E temos dinâmica. E aí o cara quer escrever artigo, o cara quer twittar sobre usar ou não tipagem. E cara, antes de opinar, pelo menos conheça mais de uma linguagem. Deixa eu ver se eu consigo, sei lá, trazer algo mais produtivo aqui pra nós, ao invés de simplesmente reagir a um artigo que fala sobre por que linguagem de tipagem estaticamente forte é a melhor. E vamos primeiro definir esses 4, porque daí num vídeo futuro, aí depois que tu já trabalhou com mais de uma linguagem, a gente possa debater alguns pontos específicos, né, sobre nessa situação aqui, será que ter tipagem teria me ajudado ou não? E aí a gente avança, porque senão é como se a gente pra sempre ficasse debatendo espaços versus tabs, e que todo mundo sabe que o melhor é espaço, funcionando quando tu dá o tab. Então vamos lá, o que a gente tem de linguagem estática e forte? Então a linguagem é estática e forte ao mesmo tempo. Eu posso dar 3 exemplos aqui. Tu vai ter o Rust, tu vai ter o Java e tu vai ter o Haskell, tá? Eu nunca trabalhei com Haskell, mas Rust eu conheci há pouco tempo e Java eu já trabalho há mais de uma década. Então, o que uma linguagem fortemente tipada de forma estática te dá? Verificação de tipo em tempo de compilação, não execução, compilação. Tipagem explícita. O que significa uma tipagem explícita? Significa que enquanto tu tá programando, tu tem que dizer qual tipo de cada variável. Existe inferência, tá? Então, algumas linguagens podem te ajudar a inferir o tipo, mas elas são mais explícitas. E outra característica aqui é menos conversões implícitas. Então, se tu tem 2 tipos que é incompatível, tu não consegue simplesmente converter um valor no outro. Tu precisa dizer, cara, faz a conversão disso, faz o parse disso. Alguns tipos que são, digamos, compatíveis, tu até consegue fazer um cast, mas se não for compatível, tu não consegue. Então, por exemplo, no Kotlin, tá? No Kotlin, se tu tiver uma variável aqui que ela é um inteiro, então vou colocar aqui inteiro, tipo int igual a 5. E tu tiver uma variável que ela é um double, então vou colocar aqui o tipo double igual a, sei lá, 0.0. Se tu transformar essa variável em algo mutável, por exemplo, tu não consegue simplesmente colocar dentro do double o valor de inteiro. Se tu rodar isso aqui, o compilador vai te dizer, tem um mismatch de tipo. Então, nesse caso, o que tu precisa fazer? Tu precisa pegar o inteiro e dar um toDouble, por exemplo. Aí ele vai deixar tu compilar, porque explicitamente tu tá dizendo ali, olha, esse inteiro eu quero transformar para double. Eu sei o que eu estou fazendo, viu? Não é um erro meu aqui de digitação. Não é uma anarquia. No Java, tu poderia usar um cast, por exemplo, mas tu entendeu o ponto. Mas aí, tu tem, por exemplo, uma linguagem que ela é estática, mas ela é também fraca, ela não é forte. O que isso significa? Significa que tu ainda tem a parte da verificação em tempo de compilação, tá? Então, por isso que ela é estática, porque tu verifica o tipo em tempo de compilação, mas ela aceita conversão de tipos de forma implícita. Quais linguagens podem se encaixar aqui, por exemplo? Tu tem linguagem que eu vi só na faculdade, né? C, C++, que, por exemplo, muitas conversões de tipo, né? Podem ser consideradas meio permissivas, digamos assim. Então, embora tu tenha a verificação do tipo em tempo de compilação, é um pouco mais permissível fazer a conversão entre tipos, tá? E mais permissível, eu digo, tu consegue fazer de forma implícita. Tu não precisa dizer assim, ó, eu quero transformar esse inteiro em double. Aí depois a gente começa a entrar nas linguagens mais anarquistas, digamos assim, ou mais que te dão mais agilidade, né? Que são dinamicamente tipadas fracamente. Quais linguagens a gente tem aqui? Exatamente, JavaScript, PHP. Essas duas são bem utilizadas e são linguagens de tipagem fraca dinâmica. O que basicamente significa que tu consegue fazer quase tudo. Por exemplo, somar um número com uma string e o resultado dá um número somado. Então aqui tu tem flexibilidade de tipos, deixa eu dar um zoom aqui, flexibilidade de tipos e conversão de tipo automaticamente. E por último, nós temos algumas linguagens aí
que elas são de tipagem dinâmica, mas é forte. Olha só que interessante. Tu consegue pensar em duas linguagens que são fortemente tipadas de forma dinâmica. Tu tem o Python, por exemplo, e o Ruby, tá? Eu tô listando só linguagens aqui que eu já trabalhei ou que eu já estudei, tá? Tem muitas outras linguagens que se encaixariam aqui também. Então, embora, assim como JavaScript e PHP, elas possuem uma tipagem dinâmica, elas não te deixam fazer algumas coisas. Por exemplo, operação entre tipos diferentes, sem conversão explícita. Outra coisa que ela não permite, por isso que ela é forte, é conversão mágica entre tipos incompatíveis. Então, essas são algumas características de algumas linguagens que a gente tem. E antes de tu escrever um artigo na internet, antes de tu debater sobre isso no Twitter, tu precisa pelo menos saber isso aqui e pelo menos saber duas linguagens que têm uma combinação diferente, tá? O que eu recomendo é uma linguagem que é de tipagem dinâmica fraca e uma linguagem que é de tipagem estática forte. Então, se tu já trabalhou com Java e JavaScript, ou já estudou Rust e trabalhou com PHP, tu começa a entender um pouco mais sobre os problemas de cada tipagem. Então, esse artigo aqui é muito bom, eu não vou ler ele por inteiro, mas só alguns pontos, tá? Ele fala aqui, ó, tipagem leva a uma experiência melhor de desenvolvimento. Essa é a minha opinião também. Quando eu trabalho com uma linguagem que ela tem tipagem, né? E quando eu digo se ela tem tipagem, eu tô falando uma linguagem tipada de forma estática e fortemente tipada, eu tenho uma experiência de desenvolvimento melhor quando eu uso uma IDE que tenha um bom LSP, ou uma boa implementação de um Language Server Protocol. Porque eu também não gosto de dizer, tipo assim, cara, vai depender muito da tua IDE, mas o meu ponto é, se tu trabalha com Java, com Rust, cara, abrir um Notepad++ e não conseguir integrar ele com uma LSP, boa sorte, cara. Tu vai perder muito tempo em tempo de compilação. Então, tu vai escrever muita coisa errada. Mas também não é uma mágica que acontece com a IDE. E aqui no fim ele traz o questionamento, né? Então, por que ninguém gosta de tipos, de tipagem? Os maiores tópicos, né, de argumentação aqui utilizado contra a tipagem estática forte é o tempo de desenvolvimento, é a curva de aprendizado e a complexidade dos tipos e a quantidade do esforço que tu tem que fazer e dos boilerplates que tu tem que utilizar. Então, linguagens como Java são muito verbosas, né? Mas claro que o Java está evoluindo, assim como, por exemplo, tu tem um Kotlin que é fortemente tipado de forma estática e que não é tão verboso quanto o Java. Então, tu pode ter inferência de tipos muitas vezes. Pode ter alguns sugar ali no teu code. Mas um dos pontos que eu tenho que concordar com ele é isso aqui, ó, Learning Curve and Types Complexity. Então, muita gente diz que não gosta de linguagens tipadas porque a curva de aprendizado é maior e a complexidade de definir os tipos também são maiores. O que pra mim é chocante. Cara, tu reclamar que uma linguagem tá te forçando a declarar um tipo para uma variável é muito tipo assim, claro, como assim? Como assim tu tá implementando algo e tu ainda não parou pra pensar que tipo tu tá usando naquela variável? Não faz muito sentido, tá ligado? E eu acho que volta naquele problema que eu tentei resolver desenhando isso aqui, que a galera não gosta de tipo, de linguagem tipada, sem nunca ter trabalhado com uma linguagem tipada antes. E assim, eu sei que muitos de vocês se encaixam no que eu vou falar agora. Não é pra ofender, tá? Não é nada do tipo assim, enfim. Mas eu preciso falar. É que assim, ó, se tu entrou na área há pouco tempo e a primeira linguagem que tu teve contato foi o JavaScript, eu vou te dar uma dica muito sincera mesmo. Aprende uma outra linguagem de programação. Pode ser só por divertimento, eu não tô falando tipo assim, afunda a tua cabeça, larga os teus estudos. Nossa, Lucas, é mais uma coisa pra estudar. Não, cara, não é isso. É tipo assim, pega um sábado, tá ligado? Pega uma noite de carnaval. Não, tô brincando, não quero ter sobre o carnaval. Pega um final de semana e dá uma olhada numa outra linguagem, tipo Rust, Java, qualquer outra, tá ligado? Pode ser C++. E complementa esse teu aprendizado que tu já teve com uma linguagem dinâmica fraca. Eu preciso te dizer isso, porque eu me importo com o teu aprendizado. Uma das coisas que eu mais gosto aqui no canal é receber os comentários depois de anos de um vídeo, tá ligado? Receber, cara, esse vídeo me ajudou muito, eu fiz isso e de fato eu tive resultado. Eu acho que volta naquele problema aqui que a galera não gosta de tipo sem nunca ter trabalhado com uma linguagem tipada antes. E assim, normalmente isso acontece com quem aprendeu direto JavaScript. Desculpa, tá? Eu sei que eu posso receber hate por isso, mas é a real, cara. E aí depois também eu vejo uma galera, sei lá, aprendendo TypeScript,
o que é ótimo para complementar, mas a galera tratando tipo e conceitos de programação orientada a objetos como se fosse uma novidade. Cara, não é uma novidade. Tem muitas outras linguagens de programação que já vieram antes e que podem complementar os teus estudos. É isso.